Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Nós já fizemos 3 vídeos tratando sobre a importante resolução que definiu diretrizes, procedimentos para o processo de convocação e contratação dos servidores no estado de Minas Gerais. Agora nós vamos falar sobre a seção 4, lembrando que a seção 1 foi dedicada completamente aos contratados, eu fiz o primeiro vídeo para vocês. A seção 2 ela falou dos convocados, né, pessoal, importante informação para todo mundo. A seção 3 dedicada totalmente à questão da documentação, foi o vídeo que eu fiz recentemente, pode pesquisar aí na galeria, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. E hoje nós vamos falar sobre um instrumento importantíssimo que é a dispensa do contratado temporário e também do convocado. Você sabe quais são as normas, os amparos que permitem, por exemplo, a dispensa de um servidor? Como que pode acontecer a dispensa? Quando se dará a dispensa? Qual é a situação que torna possível, por exemplo, dispensar um servidor que acabou de pegar uma designação, uma convocação, uma contratação, chega na escola e o diretor fala assim: você está dispensado, infelizmente, aconteceu aí provimento de servidor efetivo, olha, houve movimentação de pessoal e infelizmente você está dispensado. Mas existem algumas situações em que o próprio servidor pede dispensa, ele é sujeito a uma penalidade. Existe uma outra situação também do servidor que assume a escola, pega lá, assina o QI, o contrato, o quadro informativo, e aí que é o contrato do servidor. Ele assina e depois ele não entra em exercício na data definida para a sua, hein pessoal? Olha só a situação para o início das suas atividades. E ele não entrando em exercício, também tem penalidade. Você sabe quantos dias que o servidor fica afastado? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque são informações aqui da seção 4, repetindo, da resolução 4693, de 7 de janeiro de 2022. Acompanhe esse vídeo comigo. Na tela para você! Aqui pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a seção 4, né, da dispensa do contratado temporário e convocado. O artigo 34 está falando que a dispensa do contratado temporário, e lembrando que toda vez que eu falar de contratado temporário, eu estou me referindo a quem, pessoal? ASB, ATB e analista da educação, fisioterapeuta, terapeuta, psicologia, essa turma toda aí participa do processo de contratação nas escolas estaduais ou em outras regiões, polos, micropolos. E também da situação do convocado. O convocado é o professor da educação básica, nós temos também o especialista da educação e, obviamente, um inspetor escolar. Para a função, essa dispensa do contratado e também do convocado deve ser feita pela autoridade responsável, podendo ocorrer, olha aí pessoal, de ofício, nós já falamos aqui um pouquinho sobre essa de ofício, e também a pedido. Pessoal, vamos acompanhar, porque o processo da dispensa ele deve ser registrado em ata, uma observação importante para todos vocês. No artigo 35 está falando que os dados para a dispensa devem ser registrados no QI, quadro informativo no cargo função, QI, e no instrumento correspondente à dispensa da contratação temporária ou da convocação no sistema SIS-ADP, assinado pelo contratado e convocado e pela chefia imediata e pelo inspetor escolar. Então você faz a dispensa, o diretor ele insere essa dispensa no SIS-ADP, tá pessoal? Ele tem que informar isso lá, porque gera um QI de dispensa para vocês. Ah, você assinou o contrato, gerou um QI. Para dispensar também gera um outro QI, que é o QI de dispensa. E lá vai ter um código que pode te penalizar, te dar o balão, ou pode não te penalizar, não te dar o balão. Vou seguir com o vídeo aqui, porque no parágrafo primeiro está falando assim, ó, o QI e o instrumento correspondente à dispensa da contratação temporária ou da convocação, eles devem ser encaminhados à diretoria de pessoal da SRE no prazo máximo de 3 dias, e após a inserção no SISAP, arquivados na pasta funcional na unidade de exercício. Tem servidor que às vezes pergunta assim: Tancredo, eu posso levar uma cópia do QI? Pode, você pode levar uma cópia do seu QI, você tem direito a essa cópia do QI, além de uma cópia do QI dispensa, não há problema nenhum. Se for o caso, peço ao diretor para fazer uma declaração informando ali o motivo, embora não seja necessário, porque vai estar constando no QI ali o código da dispensa. Mas é importante levar, porque às vezes você vai participar de uma designação, né? E aí você precisa de apresentar ali naquele ato uma prova de que você foi dispensado e não foi culpa sua, não foi a pedido, não foi nada que caracterize, por exemplo, um balão. Foi às vezes uma situação que obrigou a escola a te dispensar, sem penalidade, ao contratado ou ao convocado.
No parágrafo 2º está falando que a dispensa de ofício ela deverá ser formalizada no QI, que é o quadro informativo. Eu já fiz um vídeo falando sobre o quadro informativo, é o contrato com as informações principais ali do servidor. Nós temos o registro do contrato geral, onde tem os dados pessoais, e temos também o QI, que é o quadro informativo. Eu vou apresentar daqui a pouquinho na tela para vocês um exemplo de um quadro informativo, só para vocês terem ideia. Mas ele tem ali seu nome, CPF, MASP, ele tem dados como a natureza, a contratação, se foi cargo vago, se foi substituição, o período inicial e término do contrato, são informações gerais que vão lá para o SIS-ADP. E aí o instrumento correspondente à dispensa de contratação temporária é o da convocação, ainda que sem assinatura do contratado, convocado, hipótese é em que deverão constar a assinatura de 2 testemunhas e o devido registro em ata. Às vezes o servidor, ele às vezes não concorda ali com a dispensa, né? E aí ele não assina a dispensa, ou às vezes existe alguma situação, teletrabalho, o servidor não está presente, mas de qualquer forma essa dispensa pedida ela exige 2 assinaturas de testemunhas. Então normalmente o secretário de escola e o diretor assinam, ou outros 2 servidores ali da secretaria, né, para testemunhar que houve o pedido, por exemplo, da dispensa, que foi uma dispensa em função de provimento de servidor efetivo ou redução do número de matrículas, torna possível dispensar o servidor, porque reduziu turma, fecharam algumas salas de aula, né? E isso é importante passar essa informação para todos vocês. No artigo 36 está falando que o contratado temporário, convocado dispensado a pedido, vamos falar agora do balão, né, pessoal? Quando você pede a dispensa, você entrou em exercício, está trabalhando na escola, mas por algum motivo eu fui chamado para um outro concurso, eu vou pedir dispensa, ou eu não quero mais continuar na escola, não tenho mais interesse nesse contrato, aí você vai fazer ali o pedido de dispensa. Só que isso te sujeitará a uma penalidade, tá, de 30 dias de balão. Isso é chamado de balão, né? Nome estranho, né? Balão, né? É um nome esquisito, mas é assim mesmo, eles falam balão. Então, você só pode ser novamente contratado e convocado depois de decorrido o prazo de 30 dias em qualquer função. O que isso quer dizer, Tancredo, em qualquer função? Quer dizer que você quer concorrer para ASB, você não pode, você está de balão. Eu quero concorrer para TB. Mas eu tomei o balão, eu pedi dispensa para PEUB, para professor de uso de biblioteca. Então eu não posso concorrer para área nenhuma. Você não pode concorrer em qualquer função, você está penalizado, seu máximo está bloqueado por 30 dias. E no parágrafo único está falando que somente poderá solicitar a dispensa a pedido o contratado ou convocado que tenha assumido o exercício. Ele nem assinou o QI, ele vai pedir dispensa, se ele não assumiu, como é que ele vai pedir dispensa? Ele não entrou em exercício, se ele não entrou em exercício não tem como ele pedir dispensa não, aí no caso é outra situação, ele vai tomar 90 dias de balão, porque ele não entrou em exercício, ele foi lá, assinou o contrato, não entrou em exercício, e aí? Ele não foi lá no dia assumir as atividades, a aula, e nesse caso o que acontece, pessoal? Aí nesse caso é 90 dias, são 90 dias de balão, pessoal, penalização aí, só pode concorrer novamente em qualquer função depois de decorrer 90 dias. Então piorou a situação, melhor entrar em exercício aí, trabalho aí, depois pede dispensa, pessoal. E aí no artigo 37, nós vamos falar agora sobre a dispensa de ofício do contratado convocado. Ela pode ocorrer em várias situações. Vamos tratar uma a uma aqui, a gente vai comentando. Qual que é a situação que caracteriza a sua dispensa? O diretor chegar e falar, olha, infelizmente, eu não posso ficar com você. Lembrando que aqui nós temos alguns itens que não geram penalidade para o servidor. Tá? Outros, o servidor pode ser dispensado e concorrer no mesmo dia em outra designação. Vamos citar alguns aqui, por exemplo, que pode concorrer normalmente. Redução do número de matrículas, turmas, turno, ou dos setores de inspeção escolar. Reduziu o número de setores de inspeção escolar, vai ter que dispensar o inspetor, acabou. Reduziu o número de matrícula, turmas e turno. Não tem como mais ficar com o comporta, ele alterou, diminuiu o quantitativo, então nesse caso tem que dispensar. Ou o professor, ou a ASB, ou a TB, não tem jeito. Aí eu posso concorrer no mesmo dia? Pode, não é você que está pedindo, você não está sendo penalizado. Quer dizer, penalizado você está, né? Mas não é você que está penalizando o sistema, entende? Eu estou largando os meninos lá, vou abandonar a escola, vou sair, tomei falta mais de 10%. O item 2, que o inciso 2 está falando em provimento do cargo, movimentação, remanejamento de servidor efetivo. Já aconteceu comigo. Eu estava trabalhando numa escola estadual, aí terminou o dia, né? A diretora me procurou e falou, senhor Tancredo, tudo bem? Foi muito responsável na informação.
E ela falou: Tancredo, amanhã nós recebemos a informação de que vai chegar um servidor efetivo para essa vaga sua. Eu falei: beleza, tudo bem. Aí foi feita a dispensa. Eu poderia concorrer no outro dia, não haveria problema nenhum, assinei dispensa ali no ato e não voltei na escola mais. Eu fui dispensado, porque vai chegar um servidor, chama-se provimento de servidor efetivo, provimento do cargo. Tá bom, pessoal? Movimentação, remanejamento, remaneja um servidor de uma escola para outra, ele é efetivo, ele tem direito à vaga. Retorno do titular, e se você tiver em substituição? Eu estou substituindo um colega que está afastado por 30 dias. Aí dão 10 dias, o servidor volta. Voltou, e a vaga é dele, não tem jeito, pessoal, ele é titular da vaga. Aí no caso faz a sua dispensa. Nesse caso você não é penalizado do ponto de vista de ser impedido de participar de um processo novo de convocação, não há problema nenhum. Vamos no inciso 4 aqui: contratação temporária, convocação em desacordo com a legislação vigente por responsabilidade do sistema. O diretor colocou uma vaga, a secretaria autorizou, mas essa vaga é indevida, portanto foi erro do sistema, então não caracteriza a penalidade para o servidor. Nesse caso haverá dispensa porque houve indevidamente uma convocação ou uma contratação, mas por erro do sistema, não é sua responsabilidade, servidor. No inciso 5 aqui e o 6 está falando sobre carga horária. Então nós temos alteração na carga horária básica do professor efetivo, há uma alteração na carga básica do professor efetivo da casa, e aí você perde o cargo. Pode acontecer essa situação. No caso não é chegada de servidor, é movimentação interna mesmo, entende? De carga horária. E aí nesse caso específico você perdeu a sua vaga. Está chovendo muito aqui, pessoal, então o barulho pode interferir aí um pouco na apresentação. Em relação ao inciso 6, está falando da alteração da carga horária básica do professor convocado, sem prejuízo das aulas assumidas por ele anteriormente. Então, nesse caso, há uma redução da sua carga horária. Então, você acaba perdendo, sendo dispensado de algumas aulas. Então, você tem uma redução na sua carga horária. Então, por isso que fala, sem prejuízo das aulas assumidas por ele anteriormente. Aquelas aulas que você já deu, você não perde. Tranquilo? Vamos no inciso 7 aqui, que está assim, requisição das aulas por professor efetivo habilitado, uma vez que, por exemplo, o convocado ele está na condição de não autorizado. Nesse caso específico também, aqui do inciso 7, existe essa previsão de dispensa do servidor não habilitado, porque já existe, e o sistema da Secretaria de Educação, ela realmente prioriza servidores habilitados. Até que essa designação, essa convocação inicial, ela será para habilitados, para quem tem habilitação. Então é que depois entra aquela condição de primeiro edital e segundo edital, já fiz um vídeo tratando dessa matéria. Agora, a partir do inciso 8 aqui, pessoal, do inciso 7, não é com prejuízo, com balão para o servidor. Erro de sistema, uma situação de redução de matrícula, como eu mesmo falei, provimento de cargo, alteração de carga horária, mas nada foi responsabilidade do servidor. Mas a partir do inciso 8, tudo aqui é responsabilidade do servidor. Então, vou tratar eles aqui especificamente aí na tela para você. Contratação temporária, convocação em desacordo com a legislação vigente por responsabilidade do servidor. Se nós tínhamos a previsão por responsabilidade do sistema, agora nós temos um problema aqui na convocação ou na contratação, mas foi erro do servidor. O servidor ele entregou uma documentação ali que não bate, passou no primeiro momento, mas agora, olha aqui, ó, verificamos aqui não está certo. Essa faculdade não é reconhecida pelo MEC, o inspetor analisou lá, observou bem, e falou, não existe reconhecimento para essa situação de licenciatura plena. Então a responsabilidade é do servidor, ele será dispensado. Não assumiu o exercício num dia determinado. Você vai na escola, uma sexta-feira, 5 horas da tarde, participa da designação, tem que iniciar segunda-feira, não aparece na escola. Se você não entrou em exercício, já vou avisando, 90 dias de balão. 90 dias de balão. Fica atento aí, pessoal, porque isso é muito sério e acontece, viu? Inciso 10, nós temos aqui a ocorrência de faltas um mês em número superior a 10% de sua carga horária mensal de trabalho. Claro que excetuam aquelas faltas motivadas por licença denegada. Você tirou licença, passou mal, né? Mas a licença ela foi denegada. Nesse caso, você apresentou toda a documentação e há uma exceção à regra aqui, tá bom? Então, em relação à licença, tranquilo, ainda que ela seja negada, tá, pessoal?
E no 11 aqui, desempenho insatisfatório que não recomende a permanência do servidor. Aí são feitos vários registros, muitas ocorrências, está dando muito problema, reclamação demais de pais, de alunos, né? Então essa situação é bom eu passar para vocês. Só que tem algumas observações que nós temos que fazer. Olha a letra A aí. Após avaliação fundamentada, registrada em relatório circunstanciado pelo gestor escolar, tem que ser referendada em reunião com o colegiado, validada pelo inspetor quando se trata de servidor em exercício em unidade de ensino. Não é fácil você ser caracterizado nessa situação 11 aqui, tá, pessoal? Do inciso 11, desempenho insatisfatório, mas pode acontecer. Mas aí tem o item, a letra B aqui no caso, falando após avaliação fundamentada, registrada em relatório circunstanciado pelo diretor da SRE, quando se tratar de inspetor de escola. Documento assinado eletronicamente, com fundamento no artigo 6º, vamos passar aqui. Olha o 12 aí, pessoal, não precisa nem de explicação, está na tela aí, ó, transgressão disposto do inciso 8, do artigo 216 e artigo 217 da lei 869, ou o artigo 173 da lei 7.109. É só pegar e dar uma olhadinha nessas leis aí, não tem erro. Apresentação de documentação com vício de origem, documentação adulterada, para lograr convocação ou oferir vantagem no exercício de função. No 14, em decorrência de ter cometido falta grave, comprovada, compreendida como deslealdade à administração pública, agressão física ou prática de abuso ou assédio sexual ou lesão aos cofres públicos, sem comentários. Vamos passar aqui no parágrafo 1º, porque agora nós vamos entrar num outro ponto aqui importante, que é a dispensa de função do quadro administrativo. Ela está prevista no inciso 1 e 2 desse artigo e recairá sucessivamente em contratado temporário. No parágrafo 2º nós vamos falar sobre o quadro magistério. Então, como que acontece essa dispensa? Qual que é a hierarquia, se é que eu posso falar assim, né? Quem primeiro é dispensado, para ser mais objetivo aqui? No caso do quadro administrativo, no item 1, está falando que é o contratado no ano 2022, ocupante de função vaga, com pior classificação na listagem de contratação de candidatos inscritos por município. Na ausência deste, a dispensa recairá em contratado temporário no ano 2022, pior classificado na listagem do ano de 2022 em função de substituição. Então, primeiro dispensa em função cargo vago, pior classificado. Depois, em substituição, pior classificado. Agora, vamos ver o inciso 2 aqui do parágrafo 1º, para o quadro administrativo, tá assim, ó, contratado no ano 2021, ocupante de função vaga, pior classificado na listagem de contratação de candidatos inscritos por município de 2021. Na ausência deste, a dispensa requererá em contratado temporário, pior classificado, em listagem no ano 2021 em função de substituição. Por que isso? Porque é prorrogação de contrato. Tá bom, pessoal? Então vamos seguir aqui e agora passar para o magistério. Quando é que você vai ser dispensado? Se recair, por exemplo, uma dispensa, quem primeiro será dispensado? Retificando aqui. No parágrafo 2º está dizendo assim: a dispensa de função do quadro de magistério, prevista no inciso 1 e 2 deste artigo, ela recairá sempre em servidor convocado, pior classificado, ocupante de função autônoma, função em cargo vago, quando for o caso. Na ausência deste, recai pior classificado em função de substituição. Agora eu vou sair da tela para finalizar o vídeo e nós vamos acompanhar aqui, nesse momento, essa imagem. Ó. Do lado direito nós temos todas as regras, todos os incisos que tratam sobre dispensa. A partir de hoje não tem problema. Qualquer coisa, pausa o vídeo e dá uma lidinha aí, mas eu vou explicar para vocês ponto a ponto. E do lado esquerdo continua a resolução, tratando aí no parágrafo 6 sobre o balão de 1 ano. Olha só o balão de 1 ano, é conforme o inciso 11. Então, se você tiver desempenho insatisfatório que não recomende a permanência, balão de 1 ano. No parágrafo 7º, está falando do balão de 3 anos, no caso de hipótese prevista no inciso 12. Tá aí, pessoal, ó, transgressão ou disposto no inciso 8 do artigo 216, 217, 173. Eu mesmo já tinha falado com vocês sobre esses dispositivos, né? Acho que vale a pena dar uma lida rápida aqui para vocês, para a gente ficar atentos, né? No artigo 173, constitui ainda transgressões passíveis de pena para os funcionários do magistério, além das previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, não cumprimento dos deveres enumerados no artigo anterior, ação ou omissão que traga prejuízo físico, moral ou intelectual ao aluno, a imposição de castigo físico humilhante ao aluno, o ato que resulte em exemplo deseducativo para o aluno, a prática de discriminação por motivo de raça, condição social, nível intelectual, sexo, credo ou convicção política. E no parágrafo único,
Atenção, pessoal, as penas aplicáveis pelas transgressões de trato deste artigo são as estabelecidas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, com a gradação que couber o caso. Então, muita atenção nisso aí. E em relação ao artigo 216 e 17, inciso 8, todas duas inciso 8, tá, pessoal? Da 869, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais, é essa aí, ó. No artigo 216, são deveres do funcionário levar ao conhecimento da autoridade superior e irregularidade de que tiver ciência e razão do cargo. E no artigo 17, inciso 8, ao funcionário público é proibido praticar a usura em qualquer de suas formas. Então são informações importantes que vale a gente passar aqui para todos vocês. Agora, em relação ao parágrafo 8º, aí tem balão de 5 anos na hipótese de incidência em relação ao 13 e 14. Do lado direito da tela está aí para vocês, ó, o 13, que é apresentar documentação com vício de origem ou adulterada, né, para lograr convocação ou auferir vantagem no exercício da função, viu, pessoal? Fica atento, são 5 anos de balão. E no caso do 14, em decorrência de ter cometido falta grave, comprovada, compreendida como deslealdade de administração pública, agressão física, prática de abuso, assédio sexual ou lesão aos cofres públicos. E para finalizar o vídeo aqui, né, finalmente estamos encerrando o último artigo aqui dessa importante resolução tratando sobre dispensa. Artigo 38. A autoridade responsável pela dispensa fundamentada nos incisos 13 e 14 do artigo 37 encaminhará relatório e documentação pertinente à dispensa para o diretor da Superintendência Regional de Ensino para adoção de providências junto ao Ministério Público. Ou seja, não bastasse aí o balão de 5 anos nos incisos 13 e 14, ainda vai para o Ministério Público. Olha, pessoal, estamos encerrando mais um vídeo aqui e agora até eu sumi, né, para deixar claro essas imagens aí para vocês. Quero desejar muito sucesso. Um grande abraço e aguardem o próximo vídeo, pessoal. Próximo vídeo nós vamos falar sobre os recursos, hein? Importante informação. E depois nós temos as disposições finais. É o último vídeo que nós faremos aí. Um grande abraço para você. Fique em paz e que Deus te abençoe.